Ao vivo! Live da hora nona! Hoje com o pastorzão Jabes, da Igreja Evangélica Batista de Linhares. E já entrou. Pastor Jabes tá rápido no gatilho. E aí, meu querido? E aí, estamos aí, meu filho. Tá? Tudo ótimo. Quer dizer que é a live da hora nona? Da hora nona. Que isso? Para nós é 9 da noite, né? Lá na É, Bíblia era 3 da tarde. Mas nós não estamos na Bíblia, né? É só para simbolizar, né, que a hora nona era o horário mais comum que as pessoas buscavam a Deus, né? Oravam e é. tinha o seu momento devocional, tinha toda uma simbologia em volta, né, da hora nona. E é a hora que Jesus morreu exatamente porque era a hora de, né, elevar as orações, era a hora de entregar a oferta, era a hora de prestar o culto, era a hora de buscar a Deus. Então Jesus morreu nesse horário exatamente para simbolizar que ele é a oferta, ele é o sacrifício e só podemos chegar ao Pai através dele. Então, espiritualmente falando, para nós hoje, toda hora é hora nona, porque não tem mais uma hora específica e um lugar específico para buscar a Deus. Verdade. Mas, como eu vou fazer 9 da noite, né? Como eu pretendi fazer 9 da noite, aí eu usei, juntei o útil com o agradável, 9 horas, hora nona e tudo junto e misturado. O que Jesus disse para a samaritana, né? Vai chegar a hora e a hora é chegada, né? Então, não Exatamente. tem um monte, não tem Jerusalém, né? É, a hora já chegou, né? E que Isso bom aí. ter que ter. Parabéns aí pelas suas lives aí. E a gente está se inspirando em você para aprender um pouco esse caminho. Quem dera, rapaz, quem dera. Tá na estrada aí, você já domina bem isso aí, né? Isso que É nada. Pastorzão, um privilégio receber o senhor e quero agradecer sua presença, a sua cordialidade, a sua generosidade. É um privilégio para mim ter o senhor aqui junto e que bênção que a gente pôde tirar esse tempo aqui para trocar algumas ideias, bater um papo e para o pessoal que nos segue conhecer mais o senhor, o pessoal que te segue conhecer mais a mim, a gente trocar e nessa troca, né, boa, nesse compartilhamento saudável, todo mundo vai crescendo e todo mundo vai sendo abençoado, né? tá. Eu que agradeço, tá, Pastor Manu, esse tempo, o convite que você nos fez, e sem dúvida alguma eu penso que o reino é edificado com isso, um privilégio da gente estreitar mais os nossos laços. A igreja, de uma forma geral, né, vendo seus pastores trilhando este caminho. O Anderson acabou de entrar aí, foi por meio dele que a É, gente se aproximou um pouco mais. E que bom bênção. estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Creio que já está sendo bênção de Deus para a minha vida ter esse privilégio de poder falar com você aqui. Amém, amém. Pastorzão, conta um pouco aí da sua história. Eu gosto muito de saber a história, como tudo começou, aonde que converteu, como é que foi, as experiências, a caminhada, a vocação, a preparação para o ministério, as crises, os testemunhos até chegar aonde o senhor chegou hoje. Conta um pouquinho aí para gente, de forma resumida, dá um resumo aí da sua vida para gente. A história é longa. A outra live minha vai ser meia-noite. Talvez dá tempo, né? De eu contar até a outra live, né? Mas vou tentar aqui resumir, né? Eu nasci num berço evangélico, tá certo? A minha origem é a Assembleia de Deus. Papai foi um dos fundadores da Assembleia de Deus aqui em Linhares, nos anos de 1950. Então, nós até os 40 anos de idade crescemos, né, nesse contexto, mesmo participando de
de muitas conferências e encontros em outras igrejas, presbiteriana também e batista, né? Papai deixou para a gente uma herança, né, dessa questão de cordialidade com as igrejas, na época em que havia uma rivalidade maior, não é isso? Não tinha tanto aquela comunhão entre principalmente a Assembleia de Deus com as batistas, mas assim, o meu pai deixou um exemplo para a gente, ele de conselheiro, ele gostava muito de ler, apesar de não ter tanto estudo, pela falta de oportunidade também, mas aí até os 40 e poucos anos de idade, a gente cresceu dentro desse contexto de Assembleia de Deus. Somos 9 irmãos, praticamente todos evangélicos, deve ter aí uns 3 pastores, cunhados. A nossa família aqui em Linhares, né? Nós somos, para você ter ideia, na igreja que a gente congrega hoje, que a gente está ali reunindo, nós temos aproximadamente ali de uns 60, 70 só membros de família, entre primos, irmãos, tias e tios, né? Então isso, né, papai quando chegou aqui nos anos 60, nos anos 50 em Linhares, então por meio dele, a família foi conhecendo a Jesus. E aí a gente, cuidando da nossa vida, até que Deus providenciou lá um caminho e a gente foi parar na IEBL. Tá? Na época ela era presidida pelo pastor Zé Maria, que era um primo meu também. Eu trabalhava no SAAI, no Serviço de Água da cidade. Falando com ele, para dar um tempo, para a gente, enfim, esperar a direção do Senhor. Até que em 15 de novembro de 2006, ele fez uma reunião com toda a liderança, uma reunião diferente de todas as outras que ele havia feito. E aí, dia 15, foi quando eu cheguei em casa à noite, nunca esqueço disso, era umas 2 da manhã, eu conversei com a minha esposa e disse o seguinte, olha, eu vou abrir mão de um horário meu, eu ia abrir mão de um cargo de chefia que eu tinha no SAAI e ficar trabalhando só meio horário, porque eu podia, né? Eu era concursado para meio horário. E aí foi quando ela disse assim, tudo bem. Então, esta palavra dela, tudo bem, trouxe paz ao meu coração, né? Porque como a gente sempre cresceu dentro de igreja, envolvido de igreja, e de vez em quando ela falava, olha, vão estudar, vão cuidar da nossa vida. Não que ela não gostasse, ela também cresceu na mesma igreja. Mas nesse tempo, era apenas para abrir mão de meio horário, e aí, isso 15 de novembro. No dia 18 de novembro, Zé Maria falece, né? E aí impactou a igreja. E como a gente já estava ali na igreja, o pastor Brito foi lá, reuniu a diretoria e Deus nos honrou, nos dando o privilégio de pastorear uma igreja tão abençoada como a IEBL. Tá? Então, um pouco resumido aqui, eu não sei quais serão as próximas perguntas, tá certo? Manda lá que fica mais fácil você perguntar, porque tem muita coisa, né, que envolve isso daqui, né? Mas a gente não tem muito tempo aqui. Mas, a grosso modo, é isso aí. Crescemos dentro da Assembleia, praticamente todos os irmãos e uma boa parte da família com a gente ali na IBL. A minha mãe, com 83 anos de idade, que foi uma das fundadoras da Assembleia, também ali com a gente. Então, assim, e estamos aí, continuando essa caminhada, né? Bênção, muito bom. E o senhor não teve assim um momento de crise, de dúvida, dificuldade, ou foi assim tranquilão, nesse jeito seu, foi aceitando, foi indo, como diz o outro, foi fundo, acabou indo. Eu costumo dizer assim, que a gente não tem aquele testemunho impactante, né? Do ex, daquele que passou por isso e por aquilo, não que nós não passamos, né? Passamos por muitos desertos. Eu, lá em casa, papai, ele era pastor auxiliar na igreja, papai sempre foi meio doente, 9 irmãos, a gente morava perto da igreja, então, na hora do almoço, ficavam os 9 irmãos na cozinha, porque aí tinha da comida primeiro aos irmãos da igreja, que vinham da roça, né, e paravam lá, e era algo que a gente cresceu vendo isso, a hospitalidade. Então, nós não tínhamos muito recursos, mas assim, coisas, por exemplo, que papai
passou na igreja, que pastores geralmente passam, nós só ficamos sabendo depois que ele faleceu, né? Tinha um Hum, pastor, 1978, o pessoal da igreja brinca, de vez em quando eu jogo uma data dessa lá do tempo das cavernas, né? Então tinha um pastor que eu, adolescente, ainda jovem, eu gostava muito dele, a gente viajava, né? E depois de um certo tempo, estou falando isso que eu sei que não vai, dificilmente vai chegar até lá, que eu soube que esse pastor ficava caluniando meu pai. Mas enquanto, né, papai estava vivo, eu nunca soube disso. Então ele preferiu deixar a gente, né, envolvido na igreja, tá? Então, papai nos poupou de muita coisa. A gente sempre tem essa referência de alguém conselheiro, de alguém prudente, sensato. E mesmo uhum, quando assumimos a IEB Linhares, não que não teve dificuldades e problemas, mas desde novo, né, algo que eu tinha uma certeza no meu coração é que um dia eu seria pastor, nem que fosse uma semana. Então, assim, eu nunca antecipei esse passo. Como eu disse, eu cresci na Assembleia e se eu não tivesse um certo cuidado, eu já teria assumido algumas responsabilidades ainda muito novo lá. É bem verdade que eu fui o primeiro a ser consagrado diácono, solteiro, na Assembleia, né? Mas, assim, pastores queriam me dar a igreja para dirigir, eu era solteiro, eu não aceitei, né? Entendi que não era o tempo. Mesmo depois, quando nós saímos, né, alguns pastores querendo que dividisse, a igreja falou, esse não é o caminho, né? Então, nós fomos para ajudar o pastor José Maria. Louvo a Deus, porque eu não tirei o pastor, foi o próprio Deus quem tirou, né? Isso, e nos colocou. Então, a forma como aconteceu, não tinha como, e não tem como a gente dizer que não era Deus e que não é Deus trabalhando. Então, assim, dizer de alguma dificuldade, assim, crise no ministério, eu não teria, assim, não que não teve, mas uma graça especial de Deus nos deu e nos dar a capacidade de fazer uma leitura diferente. Eu vejo como oportunidades para crescer, tá certo? Então, tem uma esposa que faz muita diferença também envolvida no ministério, uma família que está do meu lado. Então, existe muitos o fato de ser de Linhares, ser conhecido aqui na cidade. Então, tem muita coisa assim que contribui favoravelmente, né, para que a gente caminhe ministerialmente aí. Tá? Eu lembro que uma vez um pastor, é um pastor batista, você conhece, mas ele gosta de tocar acho que é flauta ou gaita, né? Não lembro aqui. Nós estávamos na porta da igreja e eu estava com meu filho, o André. Na época ele tinha uns 15, 16 anos. Hoje ele está em São Paulo, formado, né? E o pastor falou assim: é seu filho? É. Aí ele falou assim: meu filho, nunca queira ser um pastor. E aí eu falei: poxa, que palavra, né? E depois eu conversei com meu filho, tá, meu filho, olha, medita bem nisso, talvez esse pastor teve alguma dificuldade, né? Mas assim, pastor Manu, falar de uma crise assim, eu não. Tá, essa que é a resposta, né? o que me leva, pastor, a concluir algo, porque às vezes a gente fica procurando receitas, né? Modelos, referências, que eu quero ser igual fulano que faz isso, que faz aquilo, e acha que por imitar algumas pessoas a gente vai ter o mesmo resultado delas. Só que na verdade Deus não unge um método, Deus não unge uma ferramenta, Deus unge um homem. Então, alguns resultados, né, algumas questões que acontecem com algumas pessoas é porque aconteceriam somente com elas mesmo. E o resultado daquilo que a gente colhe é sempre o que a gente plantou no passado. Ninguém colhe sem haver plantado algo, né? Então, assim, eu concluo com a sua fala, o jeito, sabe, a maneira. O senhor tem uma doçura ao falar, tem sempre uma palavra branda, sempre um jeito muito tranquilo de lidar com as coisas. Tem gente que chama esse jeito de amoroso. Eu acho que o amor não tem nada a ver com temperamento ou com personalidade, né? A pessoa pode amar com agressividade e pode trair com um beijo. Então, essa coisa, né,
da gente rotular, fulano é amoroso porque ele fala baixinho, porque ele é tranquilo. A cobra também age no silêncio. Então, não é, mas o que eu percebo, pastor Jabes, é que o Senhor, é, é, o Senhor planta, o Senhor semeia essa doçura, essa brandura, essa maneira leve de lidar e de tratar as coisas, e acaba que o Senhor vai colhendo isso, porque quem planta vento colhe tempestade, né? Então, como o Senhor não tem um jeito ríspido, um jeito bruto, um jeito incisivo de falar, é sempre essa doçura, essa brandura, acaba que o Senhor colhe isso de maneira que o seu ministério vai de forma saudável, favorável, tranquila, fluindo, né? O Senhor acaba colhendo aquilo que o Senhor tem plantado na vida das pessoas. É uma grande lição. Apesar do Senhor não ter dito isso, mas é isso que eu tiro de lição observando o seu jeito, a sua maneira de ser e de se expor, e acaba colhendo frutos disso. Fica aí uma lição, né? Às vezes a gente quer colher algumas coisas, mas não quer plantá-las. Então eu quero ter um ministério abençoado, mas eu não quero abençoar ninguém, vai ser difícil. Eu quero ter um ministério light, mas eu sou uma pessoa high, ultra, aí vai ser difícil. Então a gente vai geralmente colher daquilo que a gente tem plantado mesmo. Uma pessoa mais briguenta vai colher brigas dos outros para ele, uma pessoa mais, né? E isso é uma grande dificuldade, principalmente para mim, que tenho um temperamento completamente diferente do senhor e tenho uma personalidade completamente oposta, né? Eu estou no outro lado do mapa, se a gente for mapear aí essa questão do fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico, o temperamento e a personalidade do senhor está para um lado, a minha está para outro. Eu sou italiano, de 2 metros de altura, e falo alto, e sou expansivo. Então acaba que eu também vou colhendo um pouco disso, né? De ser mal interpretado às vezes, de ser mal entendido, de ter que ficar explicando. Então, uma grande lição, pastor, uma grande lição que o senhor deixa para mim, e eu tenho certeza que para muitas outras pessoas, é que o senhor colhe o resultado de ser dessa forma e de tratar o ministério e as pessoas dessa forma. O senhor acha que faz sentido isso? Como é que o senhor vê essa questão? Não, faz todo sentido, né? Antes de caminhar nessa direção, você falando aí me lembra a minha esposa, né? A família dela, né? Porque lá em casa, né, nós herdamos isso, papai e mamãe, a gente quando sentava para reunir, para decidir um assunto, ficava 2 horas, né, rodeando, até chegar no assunto, né? E aí, quando eu comecei a namorar com ela, eles começavam os assuntos na casa dela do portão. Nem bem chegava em casa, lá no portão, era um gritando e falando e resolvendo, todo mundo ouvindo. Eu falei, meu Deus. Tá, e claro que ela tem um temperamento diferente, mas era assim. Eu falei, meu Deus. Ela falou, mas sua casa dá gastura. Chega lá, você fica 2 horas cozinhando o galo ali. Então, eu imagino que esse seu temperamento, né? Agora, sim, isso realmente faz diferença, né? Porque alguns líderes que nós temos lá também, pastores, têm um pouco esse jeito meu, e isso acaba passando para a igreja. Isso, de alguma forma, torna a igreja mais zen, né? Mais, tá? Então, eu devo isso um pouco, né? Aos meus pais, aprendi muito com eles. Papai, uma das características dele era um conselheiro, né? E eu penso que o meu temperamento também, e eu acabei assim, focando um pouco nessa direção, sempre me identificando, procurando ler livros que fortalecessem também esta área. Sempre gostei do livro de Provérbios, tá? E isso me ajudou muito nos meus relacionamentos. Salomão recomenda a questão de pensar antes de responder. Ele disse que a palavra branda calma o furor, a palavra dura suscita a ira. Então, isso fez diferença em todas as áreas da minha vida, profissional, no casamento, né? Enfim, faz todo sentido essa sua fala. Eu penso que hoje, depois de 13 anos, no início, uma dificuldade que eu observei, que eu tinha que em alguns momentos a gente precisa ser mais incisivo, né? Mais assertivo.
E hoje eu consigo lidar um pouco mais com isso, liderando a igreja. No início a gente dava muitas voltas. Hoje eu penso que eu cresci um pouquinho nisso, porque senão você acaba prejudicando as pessoas à sua volta também, não confrontando. Nós estamos lendo um livro, não sei se você deve ter visto já, acho que é Peter Scazzero, né? Um pastor americano. São 3 livros que ele já escreveu, pelo menos que eu já li, e eu estou usando esses livros com os pastores. É Igreja Espiritualmente Saudável, a Liderança Especialmente, meu Jesus, Emocionalmente Saudável, né? E tem um terceiro aí. Então, esses livros estão me ajudando muito nessa questão de comportamento, de trabalhar o nosso interior, né? Mas faz sentido aí a sua fala, e eu peço a Deus que conserve dentro do nosso coração essa aqui. O importante, pastor Jabes, a gente saber é que não existe um temperamento que seja melhor do que o outro. Não existe uma personalidade que seja melhor do que o outro. Por conta da nossa natureza pecaminosa, todos nós temos defeitos, de forma que cada temperamento tem os seus prós e tem os seus contras, né? Então, aquele que é mais expansivo chega primeiro. Ele bebe a água mais limpa, mas às vezes ele deixa de observar a beleza do caminho e perdeu alguma coisa de valor porque não foi muito rápido demais. Então, aquele que vai mais lento observa a beleza, pega o que está no caminho, mas chega depois. Então, assim, sempre tem um pró e sempre tem um contra. Um Paulo que não é igual a um Pedro, que não é igual a um João, que não é igual a um Moisés, um Elias, que não é igual a um Eliseu, né? Você tem o Elias melancólico que fica com medo e vai para a caverna, e um Eliseu bruto que bate no peito e manda vir falar com ele, e manda o Naamã tomar banho no rio, não quer nem conversar com o cara, então, que bota as ursas para ir atrás dos meninos. Então, foi chamado de rapaz. Só porque brincaram com ele. Não mexe com os careca não, que eles são bravos, rapaz. Mas então o que eu quero dizer é o seguinte, tem um escritor americano, é o Tim LaHaye, e ele trata essa questão dos temperamentos, né? Os temperamentos controlados pelo espírito no primeiro livro, e depois o temperamento transformado pelo espírito no segundo livro, onde ele pega como exemplo Moisés como melancólico, fugiu João, se eu não me engano, como fleumático, o Pedro como sanguíneo, Paulo como colérico, né? E mostra como que o Espírito controlou o temperamento deles para que eles fossem produtivos na obra de Deus. A diferença entre Marta e Maria, né, a gente vê a Marta ali toda expansiva, corria na frente, saía primeiro e tal, e vê uma Maria mais tranquila e tudo, quer dizer, as duas eram crentes, as duas eram discípulas de Cristo, e cada uma colhia os prós e os contras do seu temperamento. Mas é bem verdade que teve um episódio que Jesus disse que a Maria escolheu a melhor parte, e que a melhor parte era sentar aos pés dele e ficar quieto, aprendendo com ele, ao invés de querer fazer muitas coisas para ele, né? Então, assim, eu admiro muito essa questão da diferença de temperamentos, e quando a gente consegue equilibrar os prós e os contras do nosso temperamento, a gente consegue ser produtivo, apesar de continuar tendo defeitos, como todos, né? Mas no reino de Deus, tudo isso soma, né? Fala que Deus deu dons aos homens, né? Então, o segredo aí é a gente trazer para perto da gente pessoas que possam nos alimentar, né? Não tem dificuldade em relação a isso, de ouvir as pessoas diferentes e entender, né, que as pessoas agem em determinadas circunstâncias. Tá dando Exatamente. que para mim aqui tá normal. Eu só dei uns picotezinhos na sua fala, mas eu entendi tudo. tá dando eco. Bem, mas vamos embora. Vamos continuar. Daqui a pouco passa, né? O Anderson perguntou aí quais são as lições
que o Senhor está, pelo jeito, está tirando na pandemia. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido, porque cortou a pergunta ali no meio, ele não digitou tudo. Mas eu acho que é isso. Quais as lições que o senhor está tirando nesse período agora? Não era para você não, Caetano? Não. Ó, Pastor Manu, pergunta ao pastor Jabes que lições ele est, e aí cortou e não digitou mais. Isso porque é ovelha, hein? Vamos lá. Vamos lá, que lições. Primeiro, uma tendência maior. Isso aí é mais do que nunca. Eu tenho 50 anos de idade. A gente já tem uma caminhada, né? E nunca vimos algo que você não tem ler, ter referência, pode falar, eu já passei por isso. Tá? Então, aumenta a nossa dependência. Tá? Uma outra lição que a gente pode tirar dessa questão da pandemia, né? São umas mudanças que a gente prega na igreja, e nos irmãos. Esse ano, o tempo profético da igreja é justamente o ano da mudança. Nós não imaginamos chegaríamos, né? Era uma mudança como essa. Então, assim, eu, particularmente, uma oportunidade de vivenciar uma mudança. Até o uso das redes sociais, familiaridade. Pastor, o seu áudio agora realmente ficou bem complicado e mudou até um pouco o vídeo aí. Tá. Eu vou tentar remover o senhor e adicionar novamente, tá bom? Para ver se resolve Tudo bem. A questão do áudio aí. Só um minutinho. Só um minuto, pessoal. O áudio lá do pastor Jabes estava com dificuldade. Responde aí para mim se o meu áudio tá ok para vocês, por favor. O áudio do pastor Jabes estava prejudicado, mas o meu tá ok? Se o meu tiver ok, eu vou chamar ele novamente e vamos continuar tentando. Tá muito bom o bate-papo, tá uma benção. Eu já tô até mais zen, já tô até tranquilão, só de conversar com ele. E aí? Agora melhorou, né? Para mim tá normal, pode continuar, pastor. Então, assim, essa foi uma mudança bem impactante, mas está sendo boa. Tá? Como eu disse, a gente não no que diz respeito a redes sociais, uma certa versão, tá? Não que eu não achasse que era importante, absolutamente, né? Então, estou tendo a oportunidade de me abrir para este mundo da tecnologia, estou começando a aprender este mundo, né? Para mim, para minha esposa, foi assim, importante. Algumas lives que nós estamos fazendo. Começamos assim, de forma despretensiosa. E aí começamos um horário de 7 horas, né? Algo que você participou de alguns momentos aí. A ideia era a gente parar hoje, que é o último dia desse mês, do mês da família, para nós. Mas, assim, as pessoas querendo e a gente vai continuar, porque 7 horas é meio chato. A semana toda, você tem que acordar cedo e não é tão fácil chegar ali. Eu estou ouvindo o senhor perfeitamente, mas o pessoal está dizendo que não está conseguindo te entender, que está dando eco. Está dando eco. Talvez, pode ajudar se o senhor abaixar um pouco o volume do seu aparelho, e talvez seja necessário sair do Instagram, fechar o aplicativo, entrar de novo, e eu convido o senhor para a live, porque pode ser algum bug que deu aí, às vezes alguma notificação ou alguma coisa que acontece no aparelho, ele dá um distúrbio aí, é normal, acontece mesmo. Então eu vou sair aqui e a gente volta, tá bom? Isso, fecha o Instagram, fecha aqui, entra de novo, vamos ver se resolve. Porque eles disseram que o meu tá normal, então deve ser uma questão do aparelho aí do senhor. Bom, vamos aguardar só um minutinho, gente, que bênção, tá? Muito obrigado vocês que estão aí acompanhando, a maioria
é ovelha do pastor Jabes, né? É a turma aí de Linhares. Quero agradecer a vocês pelo carinho. Estive pregando aí, a igreja é muito carinhosa, muito amorosa. Realmente a igreja é a cara do pastor, né? Então, é uma bênção. Gostei demais de estar aí com vocês. Vamos ver se agora resolve. Acho que agora vai, hein? Ainda temos 20 minutos de conversa e eu não quero desperdiçar, não. Tá. Ah, de Marataízes. Glaucio. Andrésia, Glaucio. Andresia e Maurício. Beleza. Marcos e Maraísa está perguntando você é de onde, pastor? Olha aí. Eu sou de Guaranhões, Vila Velha, da igreja aí do perfil, IB Guaranhões, Igreja Batista Guaranhões, é a igreja que eu pastoreio. Pastor Manu Mesa Barba. Só jogar no Google aí que você vai achar um monte de coisa boa para você ouvir e aprender. Benção. Vai lá, pastorzão, pode continuar falando aí, vamos ver se Próxima resolveu. pergunta, né? As lições da pandemia é isso, a gente tem que aprender, né, a se reinventar, se atualizar e usar a tecnologia e de uma vez por todas embarcar nesse mundo digital, virtual, não tem para onde correr mais não, né? Mas é isso. Pastorzão, eu queria que o senhor falasse desse desafio, rapaz, dessa coisa linda aí, que é a construção desse templo, uma obra realmente de fé, um passo, um salto de fé que vocês deram, e Deus tem honrado, e eu queria que o senhor contasse um pouco dessa história, porque é um testemunho muito lindo, essa obra avançando do jeito que vocês estão fazendo aí. Para falar da construção, tá dando para ouvir bem? Tá dando eco? Para mim tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Tá ok. Para quem me conhece, você está começando aí a conhecer esse jeito do pastor Jabes, hoje nem tanto, mas para que eu possa tomar uma decisão, eu demoro assim uma eternidade. É uma característica minha, né? Então, quando eu olho para a construção deste templo, encarar esse desafio, eu vejo nisso um dos maiores milagres de Deus. Tá? Por quê? Porque nós começamos justamente no período, em 2015, um período onde que o país estava atravessando uma grande crise. Tá? Mas eu sempre tive essa convicção de que está cortando, a minha esposa está dando eco aqui. Tá? Será que se eu entrar pelo seu? Eu acho Aqui que pelo celular da minha esposa aqui. Vamos ver se o dela também vai resolver um problema. pode ser que está dando interferência do telefone dela para o senhor. Se ficar Não, dois com a mesma live no mesmo ambiente, pode. Ela estava em outro ambiente, né? E eu faço justamente aqui as lives direto aqui, desse mesmo lugar aqui, perto aqui. É assim mesmo. Tecnologia é assim mesmo. Às vezes ela cisma de não funcionar e não tem jeito. Então eu vou entrar aqui pelo celular dela aqui. Deixa eu. Tá bom. O pessoal Vamos tá aí, tentar. tá curioso. Tá. Sunamita, tá ok? Tranquilo, é só entrar lá e tamo junto. Vou ficar aguardando o senhor. Que pena mesmo, gente. Mas daqui a pouco ele volta, vai resolver. Espera aí um minutinho para o pessoal que perguntou aí, ó. Pastor Manu Mesa Barba, Igreja Batista Guaranhões. Você encontra aí o nosso trabalho, o nosso ministério. Temos página no Facebook, canal no YouTube, tem aqui, né, a live está sendo feita pelo nosso Igreja muito abençoada em Vila Velha. Fala, meu querido, vamos ver se agora deu certo. Vamos continuar aqui, né? Ó, para mim aqui ficou top, eu acho que resolveu. Top, né? Então tá confirmando aí que eu tenho que trocar um aparelho mesmo. Hoje eu fui lá ver um outro lá, um pouco maior, e aí eu estou pensando em comprar. Eu estava falando justamente sobre isso, né? Que eu demoro a tomar decisão. Então, assim, quando nós começamos a construção do templo, isso em 2015,
Para você ter ideia, eu fiquei até constrangido em falar com os irmãos quanto que nós tínhamos em caixa. Eu falei, meu Deus, se eu falar quanto tem em caixa, eu vou dar uma demonstração de incapacidade administrativa. E é claro que a gente comentou assim, mas, enfim, mas começamos numa época de crise, de dificuldades, tá certo? E Deus, assim, nos honrou e nos surpreendeu de forma tremenda. Tá? Primeiro porque eu não tenho muita habilidade assim para pedir dinheiro, né? O pastor Zé Maria, que me antecedeu, ele era muito bom para isso, ele era palestrante da Donep, tá? Teve um período, né, que nós reunimos alguns homens e na reunião ficou ali combinado que a gente chegaria no domingo e que a gente ia levantar uma campanha e que, enfim, aí saímos empolgados dali. Pastor, então domingo, né? Dia de ceia. E aí, quando chego lá, eu não senti de Deus. Não é se é de Deus ou de mim mesmo, né? Eu não fiz. Né? Eles falamos que teria uma campanha, que quisesse contribuir, né? E muitos daqueles que não foram na frente ali, aí na semana seguinte eles marcaram a reunião. Pastor, estou tomando um café. E aí sentou aqueles homens todos ali, e aí começaram, nós combinamos, eu ia falar isso, falar aquilo, e só não pediu oferta, e pá, e tá. Aí eu fiquei no aperto, porque por um lado, eu estava gostando da fala deles, né? E era, bem, vê se tem um fone de ouvido aí, tá? Que eu acho que vai melhorar aqui, né? Tá. Mas está dando para ouvir, pastor? Para mim, tá perfeito. Ah, tá. Tá. Então, assim, então, por um lado, eu fiquei no aperto, né? Porque, gostando da fala deles, né? Me cobrando que eu tinha que pedir, levantar oferta, né? Mas, por outro lado, eu entendi que não era uma direção de Deus para aquele momento. E aí eu tive que me posicionar e falei com eles, né, que eu não senti de Deus, e eu precisava acreditar que Deus iria suprir toda e qualquer necessidade. Tá? E eles entenderam também. Nós saímos daquela conversa, nós estávamos na praia, daquela conversa. Vou tentar um pedido aqui do pessoal para ver se melhora, né? Vamos ver se voz está duplicada aí. Alguém está falando aí, né? E aí a gente estava tomando um café na padaria, aí um senhor chegou e me chamou. Aí eu fui dar uma atenção a ele, tinha o pessoal lá, né? E conversando com ele ali, conversa vai, conversa vem, ele falou que ia na igreja. A esposa dele era da igreja lá. No meio da conversa, ele falou, pastor, eu quero dar aqui uma oferta de R$ 10.000 para a construção do templo. Oh, bem. Aí eu olhei para o pessoal e falei, está vendo aí como é que Deus faz? É dessa forma que Deus age. Tá? Então, assim, é um desafio. Tá? Deus tem nos honrado até aqui. Você viu lá uma igreja relativamente grande, tá certo? Quando começamos, teve a questão do VDM, órgãos públicos, tudo isso, né, que você sabe, essa dificuldade de conseguir autorização, e às vezes você não vê a mesma dificuldade para outros tipos de empreendimento, e lidamos com tudo isso, mas Deus tem nos honrado até aqui, e eu creio que vai continuar. Pastor Jânio, o senhor está sendo muito modesto. O senhor está sendo muito modesto em dizer que é uma igreja, um templo relativamente grande. Relativo aonde, meu querido? Isso aí é um templo grande em qualquer lugar do planeta. É algo assim, não deixa de ser, né? É algo que... rapaz, tem que falar, pode falar, é grande mesmo. Vai ser, se eu estou enganado, pelo que eu conheço do que eu já rodei aí em Linhares e no norte aí do estado, eu chutaria que será o maior templo religioso do norte do estado. Eu chutaria, porque eu não conheço outro. Pelo menos evangélico, de igrejas protestantes, evangélicas, históricas, pentecostais ou neopentecostais, eu desconheço um templo que tenha hoje uma capacidade maior do que a que vocês estão fazendo aí. São Mateus tem a Assembleia de Deus. Lá ela é uma igreja grande mesmo. Lá São Mateus lá é grande, né?
não tem mais assentos que vocês vão ter, não. Vocês vão ter Ah, sim. a base de 2.000 assentos, não é? Não, não chega essa quantidade toda, não. Uns Não? 1.400, tá? Aí a gente consegue mais gente, porque nós podemos fazer cultos paralelos para adolescentes, né? Na parte de baixo, né? Podemos ter outras programações. Aí Ter permite, vários ambientes, vários auditórios, né? sim, é isso aí. Vamos ter quase 30 salas para Aham. escola bíblica, projetos sociais, enfim. Então a gente vai ter esses espaços aí, né? Uhum. Pois é, rapaz, é uma obra de respeito, tem que respeitar, viu? E que bênção que Deus está fazendo, e é assim que Deus faz mesmo. E nós que somos pastores, a gente tem sempre um dilema, né? A gente é, por um lado, pastor do organismo, e aí a gente age com fé, com esperança, né? E a nossa motivação está em Deus. E por outro lado, nós somos o presidente da organização. E aí a gente age com a razão, com a calculadora, né? Então, Sim, a gente fica sempre nesse dilema. Que hora eu tenho que usar mais a fé como pastor do organismo? Que hora eu tenho que usar mais a razão como presidente da organização? E se perder esse equilíbrio, pode ser um desastre, né, pastor? sem dúvida. Isso aí é algo que eu sempre pedir a Deus, a questão do equilíbrio. Eu me conhecendo, eu penso que eu poderia avançar um pouco mais. Eu poderia ser um pouco mais ousado, e eu creio que Deus iria honrar esse espaço, né? Mas a gente, assim, está aprendendo também, a gente está sendo tratado por Deus nessa questão. Tá? Mas algo assim que eu queria também deixar claro aqui é que quando nós começamos a construção do templo, nós demos uma palavra para a igreja, né? Mesmo que o investimento para a obra missionária, né, seja proporcional ao investimento que você faz na construção do templo, mas foi algo que nós falamos, irmãos, a construção do nosso templo, a rapidez dessa construção será determinada pelo nosso envolvimento na obra missionária. Então, se Bem, nós focarmos, se nós não abrirmos mão, então de lá para cá, já teve momentos que nós paramos a obra, em momentos de crise também, algo que nós nunca abrimos mão foi a oferta para os missionários. Eu falei, pode parar tudo, mas enquanto Deus der graça, quando começou a pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi, vamos mandar oferta extra para os missionários, tá? Mesmo que seja um valor pequeno, uma hora dessa, você é tentado até tirar a oferta do missionário. Você vai verdade. entender, o missionário vai entender, né? Então, nós chegamos para os irmãos, olha, semana passada mesmo, eu estava numa live, eu comprei uns 10 livros aí do Bill Johnson, para passar para os irmãos, o livro A Presença, né? Um livro muito bom, tá? Aí, na hora, quando eu consegui comprar num preço bem barato, promoção, aí eu falei para os irmãos, olha, eu vou passar o preço de mercado, porque o que sobrar disso aqui, nós vamos mandar para um casal de missionários, eles estão em Vitória aí, eles são da CEPAL, e aí a gente faz isso. Então, você compra o livro, o que sobrar aqui, a gente manda para missionários. Não, eles se envolveram um pouco. Então, a gente nunca abriu mão disso. E a gente quer, assim, com a graça de Deus, continuar com esse propósito. É isso Porque aí. senão a obra não pode, né, justificar a nossa omissão para com a obra missionária. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, um aluno me perguntou no seminário, uma vez, e um membro da igreja uma vez me perguntou assim, pastor, como que o senhor sabe a hora certa de avançar? Como que o senhor sabe a hora de parar? Que hora que tem que continuar? Que hora que tem que parar? Como é que é? E tal, e tal, e tal. E para os dois eu dei a mesma resposta. E, e eu usei daquela figura do Antigo Testamento, a figura ali do Êxodo, que a nuvem é que se movia e o povo andava embaixo da nuvem. Não era o povo que andava e a nuvem vinha atrás. Era a nuvem que andava e o povo ia debaixo da nuvem. Então, o grande segredo é a gente esperar a nuvem andar.
Quando você Então, tem um sinal claro da parte de Deus que é para avançar, avance. Mas quando é o seu coração que está pedindo para avançar, às vezes é o ego, às vezes a vaidade, tem muita coisa que nos impulsiona a fazer as coisas. E aí a gente tem que se certificar de que o que está nos impulsionando é de fato a vontade de Deus e não a nossa vontade. Não é isso? você falando isso me fez lembrar que o ano passado, eu tenho algumas pessoas aí que nos ajudam, da equipe, né, na obra ali, mas Deus trouxe uma pessoa para perto de mim. Esse cara é um trovão. O irmão Frank, até aniversário ontem, né? O cara chega, pastor, vamos embora, mas só que ele me conhece, ele entende. Ele toda aquela coisa toda, mas fica esperando assim, já sabendo o meu jeito, né? Então, assim, Rapaz, Jesus, esses ele irmãos veio, quando pastor, chega vamos embora, é um Deus vai honrar. verdadeiro presente de Deus, né, pastor? Quando chega uns irmãos desse jeito aí pra gente, é uma benção. Não, fez muita diferença. Aí você fala sobre a nuvem de Deus é um sinal de Deus. Né? A pessoa chega, então isso te encoraja também. Alguém que você sabe que vai estar do seu lado ali, Me certo? permite dar um testemunho para edificar, muito, muito menorzinho do que o de vocês aí, mas só para edificar a fé dos irmãos aí que nos ouvem. Por causa, a gente está com uma obra, lembra quando eu fui pregar aí, eu comentei da obra da nossa rampa, né? Que a gente está Sei. pelejando com a rampa e tal, assim, apesar de não ser uma coisa muito grande, mas para nós era muito. E a gente começou com quase nada, e Deus tem honrado, já passamos da metade. Ela só não terminou por causa da quarentena. A gente teve que parar a obra, mas não foi por falta de recurso, graças a Deus. E aí a gente sofreu uma invasão. Nesse período de quarentena, uma pessoa entrou lá na igreja e estava levando as televisões do Ministério Infantil e alguns outros aparelhos eletrônicos. O alarme disparou, a empresa entrou em contato, a gente correu lá, porque disparou vários lugares. Às vezes um gato entra, às vezes uma borboleta, né? Dispara um ou outro, normal, às vezes acontece, mas disparou um monte. E aí a gente falou, ó, tem alguma coisa acontecendo. Aí o vice-presidente correu de um lado, eu corri do outro. A gente pegou a pessoa com a mão, com a boca na botija, lá saindo da igreja com as coisas. E aí a gente chegou e gritou, aí a pessoa jogou a televisão no chão e pulou a grade, o muro e foi embora correndo e tal, e amém. E eu ainda fui correndo atrás da pessoa, pastor, porque na hora assim dá um negócio na gente. O sangue Eu italiano. o sangue italiano, criado na favela, na periferia, então, entendeu? Aí eu Juntou tudo. falei, vem aqui, fui. Aí, quando eu dei alguns passos assim na direção de ir atrás da pessoa, alguma coisa me travou e eu falei, quer saber? Já foi embora, já largou as coisas para trás, vida que segue, tá bom. E aí a pessoa continuou correndo, de repente, ela, quando foi virar a esquina, ela jogou um negócio pro alto, e eu tava correndo atrás e pedindo para ela jogar, porque eu achei que era o controle da televisão que ela tava levando embora. E não era o controle, eu vi de longe, era uma faca. A faca que usou para abrir a janela, uma faquinha, era uma facona, né? Mas para abrir a janela, passou por dentro do trinco assim. Ou seja, eu estava correndo atrás da pessoa e se eu conseguisse pegar, ela poderia virar com a faca e olha só. Então, graças a Deus que eu desisti e não aconteceu nada. Aí, por conta desse episódio, nós tivemos que retomar a obra, porque está vulnerável a igreja, a obra não está terminada, então a gente ia fazer um muro, a gente ia colocar um portão novo e etc. Então, a gente quebrou uma parte para fazer, enfim. E aí ficou vulnerável, a gente precisa fazer alguma coisa, e aí vamos então fazer um muro mais alto, vamos colocar umas cercas, alguma coisa e tal, portão novo, vamos vedar tudo para não dar para ver aqui dentro. Reunimos o conselho e pensamos e tal, e eu fiquei naquela assim, meu Deus, será que é agora a hora mesmo? Será que é para fazer isso? Será que é... Mas a gente nem terminou a rampa e agora já vai começar os muros e tem a questão da quarentena, o que eu faço? Meu Deus, meu Deus. Reuni com o conselho e falei, irmãos, vamos dar um tempo, vamos jogar uma votação. Aí fizemos um link, simulamos uma imagem com o muro, com a grade, para o povo escolher o que queria. Eu falei, irmãos, vamos devagar. E o vice-presidente lá é uma benção, igual esse irmão que você falou aí. É, E ele me botando
filha, e vamos pastor, e eu, rapaz, calma, vamos esperar, deixa o povo votar, e tal, quarentena, mas porque eu não estava totalmente seguro. E aí, de Certo. repente, meu telefone toca, e uma moça, inclusive o vídeo dela passou ontem no nosso culto. Se alguém quiser entrar lá no nosso canal, no culto de ontem, vai assistir lá no momento da oferta o vídeo dessa moça. Uma moça ligou e falou, pastor Manu, aqui é fulana. Não sei se o senhor lembra de mim, mas eu andei frequentando a igreja aí, com um menininho que era meu filho, num carrinho com a minha mãe. Eu falei, claro que eu lembro de vocês, vocês vinham sempre na quinta-feira, sua mãe é uma senhora, o menininho no carrinho, às vezes ele acordava, você descia com ele, às vezes sua mãe descia. Ah, o senhor lembra? Lembro, claro que eu lembro, que benção e tal. Então, pastor, eu tô entrando em contato com o senhor, porque eu quero dar um testemunho. Quando eu comecei a frequentar a igreja, minha vida estava toda desequilibrada, de perna para o alto, e tal, e tal, e tal. E eu passei a frequentar aí, Deus foi falando comigo, Deus foi agindo na minha vida, e eu fui orando e fui buscando a Deus, e o Senhor fez um dia um momento de oração lá, e eu ajoelhei e orei, e eu fiz um propósito com Deus, que se Deus me abençoasse, para que eu passasse num concurso dos meus sonhos, eu ia pegar meu primeiro salário e ia dar de oferta para a igreja, para ajudar na obra. Rapaz, Aí rapaz. eu falei, que bênção, muito obrigado, que bênção e tal, mas e aí? Aí ela falou, então, pastor, eu passei, já estou morando aqui na cidade e tal, e já vou receber meu primeiro salário, e eu vou dar de oferta para a igreja. E pegou o número da conta, pastor, e aí eu estava com dúvida se ia fazer o portão, porque o portão de alumínio ia ficar muito caro. E não é que a oferta Sei. da moça era exatamente o valor do portão? Rapaz. Deus é tremendo, né? Deus é fiel, né? Bom, são esses sinais, né, pastor? São esses sinais que indicam pra gente que Deus está no negócio, né? Sem dúvida, né? E que bom ouvir esse testemunho aí, as pessoas que estão ouvindo também. Isso só vem confirmar, não é isso? Esses propósitos de Deus para a nossa vida. Que E aí, benção. Pastor, a gente já está caminhando para o fim. Queria deixar o senhor à vontade para falar o que o senhor quisesse, o que está no seu coração, uma palavra de bênção aí para a gente, orar por nós para encerrar. ok. A gente pode marcar depois um outro momento. Essa semana foi uma semana muito corrida para mim. Eu não tive nem muito tempo, né, de convidar o pessoal para estar aqui com a gente. E a gente está. Não esquenta não, Tá, estamos juntos. vai ser um prazer voltar. Agradecer a presença das pessoas que passaram por aqui, que estão com a gente até agora, o privilégio de estar aqui, como eu disse, estreitando esses laços, que Deus continue honrando o seu ministério, prosperando a sua família, a sua casa, e que seja um tempo de renovo e um tempo de refrigério. Tá certo? Amém, A gente pode amém. orar. Fique à Vamos vontade. orar então. Pai, o nosso coração é grato a Ti por esse tempo que o Senhor preparou aqui para nós. Quero Amém, louvar Jesus. o teu nome pela vida do pastor Manu, a sua família, o seu ministério. Obrigado pelo privilégio de conhecê-lo e orar Amém. para que o Senhor continue confirmando o ministério e tudo aquilo que o teu servo tem colocado diante do Senhor, usando a Amém. vida dele para abençoar a vida de pastores, igrejas, ministérios, com esta graça peculiar que o Senhor tem dado ao teu servo. Eu oro para que o Senhor prospere, ó Deus, todos os planos, os sonhos e os projetos para a vida dele, para o ministério e a igreja que está pastoreando. Que a bênção do Senhor, que a presença do Senhor continue sendo tão real na vida dele, e que tudo que ele fizer e pensar seja para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastorzão, o pessoal está perguntando aí, é porque sempre que eu faço uma live, eu pergunto qual é o versículo preferido do convidado, para eu fazer uma reflexão breve em cima do versículo. A gente tem 3 minutos, mas se o senhor quiser falar o versículo, eu deixo aqui uma reflexão para o pessoal. Filipenses, capítulo 4, não sei se é 6 ou 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Muito bom, pastor. É exatamente isso. A paz de Deus. A palavra paz, no grego, que o apóstolo Paulo usou ali, é a palavra eirene,
Essas Dona Irene que a gente conhece por aí, esse nome Irene vem da palavra grega que significa paz, Eirene. E Eirene é um tipo de paz que os gregos entendiam que não depende das circunstâncias externas. Porque para os gregos é possível estar em paz, mesmo estando no meio de uma guerra. Eirene é aquela paz que está dentro de nós e que não depende das circunstâncias, não depende do que está do lado de fora. O lado de fora pode estar caindo o mundo, aqui dentro nós temos uma segurança, uma confiança e uma esperança. É isso que significava paz nesse conceito grego que o apóstolo Paulo usa. E o que ele está querendo dizer é que quando a paz de Deus, essa sensação de segurança, confiança e esperança que vem de Deus para nós, essa sensação nos guarda em Cristo Jesus. E aí pode acontecer o que for do lado de fora. Aqui dentro nós não perdemos a paz, porque a nossa paz não depende das circunstâncias, depende de uma pessoa. E a pessoa que nos concede paz é a pessoa bendita e pacificadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é nele que nós estamos guardados, é nele que nós confiamos, é nele que nós esperamos. E nele está guardado o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos, a nossa alma. Estamos nele. E porque nele estamos, não há condenação para nós. Portanto, se não há condenação, estamos redimidos, estamos salvos, estamos perdoados, estamos totalmente abençoados. É só pular na bênção e celebrar a vida com Jesus, porque a paz que ele nos concede é uma paz maravilhosa, que realmente guarda o nosso coração. A gente não entra em desespero, porque nós esperamos na pessoa bendita de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Jabes. Que Deus continue te dando essa paz que excede todo entendimento. Às vezes a gente nem entende por que a gente tem tanta paz, mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado e que Ele continue abençoando o Senhor, sua esposa, sua família, sua igreja e que o Senhor prospere em todas as áreas e que a bênção de Deus seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre a cidade de Linhares, para a glória de Deus. É uma bênção estarmos juntos, unidos. Querendo meia-noite, eu estarei em outra live aí. Convido o pessoal que está aí. Está sendo o clamor da meia-noite. É isso aí, pessoal. Segue lá o pastor Jabes e acompanhe as lives de oração que ele faz com a esposa dele, que é uma bênção. Que Deus abençoe a todos, que o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito recaiam sobre as nossas vidas, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Amém. Um abraço. Valeu.